Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais @agromaistv, por lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos falar sobre uma parceria que vai oferecer um ambiente real para startups testarem soluções e acelerarem a entrada no mercado do agro. Um acordo entre o Broto, ecossistema digital do Banco do Brasil, e o Hub Agnest promete mudar o cenário da tecnologia no campo. Juntos, eles criam pontes entre startups, produtores e grandes marcas, validando soluções em um ambiente real de fazenda para garantir que o que chega ao produtor é de fato eficiente e confiável. Para este bate-papo, a gente recebe José Evaldo Gonçalo, que é presidente do Broto Ecossistema do Banco do Brasil. José, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Olá, Bruno. Eu que agradeço a você e todos os ouvintes. José, a primeira coisa que eu queria saber, como é que nasceu essa parceria e por quê? Então, na verdade, eu diria que nós e a Agnest já estávamos namorando há algum tempo. A gente com eles e eles conosco, porque o Broto ele é um ecossistema que procura trabalhar todas as etapas do negócio, do agronegócio. Com financiamento, nossos acionistas, que é o Banco do Brasil e a Brasilseg, que é do Banco do Brasil e da Mafre, então nós temos as etapas de seguro, nós temos as etapas de financiamento e nós temos um marketplace. Então, esse ecossistema, ele permite aos nossos sellers, aos nossos associados, que nós possamos trabalhar todas as etapas do agronegócio, dentro de um sistema digital, exclusivamente digital. E a Agnest, ela vem na mesma linha, só que com um elemento que eu diria complementar, ou auxiliar aí para as duas empresas, que ela tem uma fazenda modelo que trabalha também fortemente aí com tecnologia, com digital, com os novos negócios aí, com as fronteiras novas no sentido do agronegócio. Então, em função disso, que essa parceria foi firmada agora, mas já há algum tempo, já há alguns anos que a gente trabalhava, eu diria assim, com interesses dos dois lados. É importante ressaltar que a Agnest ela tem essa fazenda laboratório de 66 hectares e isso mostra aí a importância dessa parceria, porque a gente precisa destacar a importância de testar tecnologias em um ambiente real antes de levá-las ao mercado. Isso faz toda a diferença. Exatamente. E aí essa complementariedade, já que nós somos um hub onde nós temos todas as etapas e o processo, desde o financiamento a um acompanhamento, inclusive, técnico, através da plataforma Broto, mas a experimentação, uma fazenda modelo, onde efetivamente nós não fiquemos apenas na teoria ou nos modelos que são construídos na plataforma, nós tenhamos a aplicação dessas novas tecnologias. Então, essa parceria, ela... eu diria, soma muito no sentido dos conceitos e desse trabalho prático que o Broto faz com essa experiência via Agnest, que é da aplicação em campo de maneira real e vendo o que se aplica, inclusive em ganhos, né? Produtividade, essas novas tecnologias, o quanto elas podem ser mais aproveitadas para potencializar o negócio. Algumas startups que inclusive tiveram trabalho aí conosco, através da Fundação da Exalc, atuando diretamente agora na Agnest, a gente faz a aplicação do que é aquela elaboração que nós temos na plataforma e nessas demais startups, em um campo que eu diria de teste real, e que efetivamente traz e pode trazer muito ganho aí para o agricultor. Dentro dessa parceria de vocês, o foco é levar a inovação até o produtor, né? Na prática, como é que o produtor se beneficia diretamente dessa parceria, do que vocês estão oferecendo? Então, o primeiro ganho é que todos esses sellers, esses agricultores que já têm essa relação com o Broto, eles têm desconto em todos os trabalhos que serão feitos, em todas as tecnologias que são ofertadas na Agnest. Esse é um primeiro ganho fundamental.
O segundo é que, através desse trabalho, a gente efetivamente testa as novas tecnologias em campo, onde esse custo ele não é um custo do produtor, mas esse teste onde nós fazemos, essas startups podem fazer, ele traz um ganho para a fazenda, mas antes tendo sido testado e a gente, eventualmente, deixando de fora o que pode não ser bom, até porque a tecnologia ela vai colocando para nós desafios novos a cada momento. Então, no momento que você trabalha com a tecnologia, com essa rapidez que a gente tem no melhoramento, à medida que a gente tem esse teste em campo, ele é fundamental para o agricultor, porque quando ele aplica na sua fazenda, a gente já traz todos esses ganhos, seja do ponto de vista de novas tecnologias, seja do ponto de vista de ganhos de produtividade para esse agricultor, o nosso associado e outros agricultores que venham a se associar. Essa parceria também reforça aí o posicionamento do Banco do Brasil como um dos principais agentes de formação, de fomento à inovação no campo, né? Então isso traz esse alinhamento de tecnologia, sustentabilidade, produtividade em um mesmo momento. Isso aí faz e tem feito bastante diferença na vida desses produtores, né? Exatamente, Bruno. Inclusive, o Banco do Brasil, a Agnest é uma das investidas do banco, assim como nós também somos. Então, o Banco do Brasil, como o maior banco financiador do agro no Brasil, assim, disparadamente o maior financiador, tendo também, sendo o maior segurador, através da Brasilseg, o maior segurador do produtor no campo. Então, o que nós estamos fazendo, o banco dá uma demonstração maior ainda da importância de trabalhar essas novas tecnologias, de importância de trabalhar com digital e de aplicar isso em campo. Então, tanto a Agnest quanto o Broto são duas investidas do Banco do Brasil, mostrando que, apesar de todo o core que o banco já tem, sendo o maior financiador e o maior segurador, ele está preocupado também com as novas tecnologias e com os testes e aplicação disso em campo. E aí, quando a gente olha para o Broto, né, que já conta com um marketplace de soluções, com essa parceria, agora isso vai impulsionar ainda mais a presença e a qualidade dessas agtechs nessa plataforma. Isso é uma união, vamos dizer assim, perfeita. É exatamente isso que nós imaginamos, porque o marketplace nós temos tanto de equipamentos quanto de insumos, e nós temos essa construção desse conjunto que a gente coloca, né, que a gente chama na plataforma desse ecossistema, que vai do financiamento, de estudos, vai no seguro, vai na aplicação das tecnologias. E no momento que a gente tem todas essas etapas, junto com a Agnest, testada em campo, em tempos reais, e vendo exatamente o que está acontecendo, isso de fato nos traz assim, muito mais confiança, muito mais certeza de que o que a gente está fazendo traz bons resultados, e não só no sentido que eu diria assim, de construção de novas tecnologias, mas de aplicação em campo e, por decorrência, podendo escalar, como eu já disse aqui, em ganho de produtividade, em ganho de receita, e nós trazendo assim melhores condições para o campo. Como é que foi o trabalho de seleção dessas startups que vão participar dessa parceria? E tem determinados setores ou foi aberto para diversos setores, né? Todas as pessoas que têm interesse em atuar no agro dentro de startup puderam se inscrever? Como é que foi esse processo? Na verdade, nós atuamos como uma curadoria, então tem diversos setores, e esse é um trabalho que foi feito junto com a fundação da Exalc, da Escola Superior de Agricultura, né, Luiz de Queiroz. Neste trabalho, diversas startups se inscreveram. Agora nós temos umas que estão mais maduras, umas que ainda precisam passar por um processo de amadurecimento maior. Então, a seleção, a gente, junto com outros, nós fizemos essa seleção como uma curadoria. E agora, na Agnest, nós vamos poder ter outros parceiros
E aí eu queria adiantar aqui e trazer, dentro dos nossos programas, nós temos o Clube Broto. E no Clube Broto nós temos aí diversas áreas, eu diria que antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira, todas as possibilidades de empresas, de serviços, e que isso então pode trazer mais e mais aí ganho para esses nossos associados. É uma parceria que, como você explicou, é uma curadoria, né, que tem a mentoria que vai fazer com que essas que já estão mais avançadas sigam seu caminho, enfim, aperfeiçoando aquilo que é necessário, mas essas que estão começando vão ter todo esse aporte, esse apoio técnico para conseguir também deslanchar dentro daquilo que eles se propõem. Exatamente. Nós temos, eu diria, o seguinte, etapas, né? Você tem os que já deram os passos principais, você tem aqueles que estão dando os primeiros passos, você tem aqueles que já estão em passos intermediários. E, de fato, esse somatório e eu chamo de curadoria que nós fazemos junto com a Exalc, ela é exatamente para aproveitarmos ao máximo e darmos ganho para esses que já têm maturidade, mas também auxiliar aqueles que precisam ter uma maturidade maior. Então, nós vamos ter em tempos diferentes a incorporação dessas startups nesse trabalho. E essa parceria com a Agnest é, sem dúvida nenhuma, um passo importante, inclusive, para potencializar esse trabalho. Dentro do agro, a gente tem tido bastante startups voltadas para a tecnologia, né? Principalmente utilizando inteligência artificial para trazer soluções para os produtores rurais, né? A gente, especificamente para os médios e pequenos, isso é muito interessante. Ter dentro desse cardápio startups que pensem no pequeno, na agricultura familiar. Vide que, né, o Banco do Brasil aí tem o que mais tem a questão do Plano Safra aí, traz isso, a gente tem o Plano Safra da agricultura familiar, então a gente poder aliar isso com tecnologia, poder trazer soluções para a agricultura familiar, para o pequeno e para o médio, isso faz toda a diferença, né? A gente precisa organizar todo esse ecossistema, vamos dizer assim, para que a gente consiga atender todas as demandas que o agro necessita. Exatamente. E quando a gente pega o Plano Safra, e o lançamento e de novo, né, o Banco do Brasil é o banco que tem a maior parte desse financiamento, dos 400 bilhões lançados esse ano, mais de 200 bilhões devem ser financiados pelo Banco do Brasil. É uma parte fundamental, porque nós temos lançamento tanto do Plano Safra para a agricultura familiar, quanto para a agricultura empresarial de grande porte, e em todos eles, o Banco do Brasil, ele é o principal ator e ele é o principal financiador. Nesse caso, hoje em dia, e eu diria que no futuro mais ainda, não é possível nós imaginarmos uma agricultura onde a gente não tem esses elementos de precisão, onde a gente não tem uma tecnologia cada vez mais aplicada, trazendo um ganho de produtividade cada vez maior e, por decorrência, um ganho econômico cada vez maior para o agricultor. E não só para o agricultor de grande porte. Como você disse bem, Bruno, esse pequeno agricultor e esse médio agricultor, especialmente o pequeno, é quem mais precisa. E esses testes que a gente faz, o Broto, junto com a Agnest, para que esse produtor, ele vai ter o resultado e o teste e, por decorrência, o ganho. Porque cada um fazer, sem dúvida, tem um custo muito maior e com resultados mais questionáveis. Então, o ganho para esse agricultor familiar, para esse agricultor médio, ele, sem dúvida nenhuma, ele tem uma importância maior ainda e um ganho maior que nós não temos dúvida nessa parceria do Broto com a Agnest, através, como eu disse, dessa investida do Banco do Brasil, que tem ação tanto na ponta, né, da fazenda, modelo, quanto no Broto, trabalhando aqui esse ecossistema digital. Muito bem. José, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Eu vou pedir um minutinho, que a gente vai dar uma pausa agora. A gente vai para o intervalo e volta já já.
Já estamos de volta com o Tech Startup. Segue a gente aí nas redes sociais, @agromaistv. A gente continua por aqui o bate-papo com José Evaldo Gonçalo, que é presidente do Broto, que é o ecossistema digital do Banco do Brasil. José, a gente falou um pouquinho, né, sobre toda a importância dessa parceria, e agora eu queria trazer um pouquinho da metodologia, né, de validação, né, da Agnest, que é baseada em 3 etapas, né? E eu queria que você trouxesse para a gente, brevemente, como é que funciona esse processo. Por que tem essa validação e a importância dela? Olha, uma certificação, e todos que acompanham aí a demanda, né, no campo, e você conhece bem, Bruno, a certificação ela é fundamental para que você tenha, quando o seu produto é colocado a mercado, você tenha aí muitos ganhos no sentido de credibilidade, no sentido, inclusive, de geração de valor. Então, a Agnest e esse trabalho nosso com ela, do Broto, a gente teria assim, quase que uma dupla certificação, porque um produto que passa pela fazenda modelo, e os testes são exatamente no sentido de validar que o que está saindo dali é com qualidade, está atendendo todas as exigências de mercado, está atendendo todas as exigências no sentido de ESG, né, de a questão ambiental, social, de sustentabilidade. Então, nós temos somado a isso o Broto, que, em função dos seus acionistas, tanto o Banco do Brasil, o Brasilseg, tem exigências de governança e de testes muito fortes. Nós temos, eu diria agora, com esse somatório, uma dupla certificação, o que facilita, o que ajuda mais ainda aqueles testes, as startups que estão trabalhando junto com o Broto e nesse teste fazenda com a Agnest, que tem ali produtos com atestação de qualificação maior e, por decorrência, de possibilidade de ganho em mercado maior, o que é bom para esse produtor, o que é bom para essas entidades, são entidades reconhecidamente, né, como certificadoras muito confiáveis. Então, esse conjunto ele é muito positivo. Dentro dessa curadoria que vocês fizeram para poder trazer essas startups, né, vocês perceberam que tem talvez muita startup indo para um segmento específico? Vocês fizeram diversos setores para que as startups pudessem se inscrever dentro das temáticas que foram propostas por vocês? Dentro disso também, complementando, vocês viram a necessidade de ir atrás de alguma startup que para determinadas soluções ainda não tinha nenhuma que pudesse atender aquela demanda, porque além de testar essas soluções todas, né, vocês também buscam promover parcerias de cocriação com as startups. Queria que você desse esse panorama para a gente, como é que foi essa curadoria. Na verdade, Bruno, para nossa surpresa, a gente tem uma diversidade e diversos setores, viu, essas startups. Muito fortemente no setor financeiro, no setor, então, de auxílio, com menos de busca de financiamento, mas de qualificação do produtor, no sentido de capacidade de gestão e de administração financeira. Então, um número grande nesse sentido. Um número grande no setor de novas tecnologias, né? E aí não só drones, mas diversas tecnologias que utilizam inteligência artificial, que utilizam a chamada IoT, na inteligência de todas as coisas. Então, várias nesses setores, mas nas diversas áreas. Então, na verdade, o que nós tivemos que olhar foi exatamente a maturidade dessas diversas startups em relação a setores bastante diversificados. Para você ter uma ideia, as 2 primeiras classificadas, uma é na atuação de sustentabilidade, que é áreas de reflorestamento, de agroreflorestamento,
e uma outra que trabalha com piscicultura. Então, auxiliando, né, inclusive com equipamentos, essa área da piscicultura. E a outra agroflorestal. E tiveram diversas outras, como eu disse aqui, de outros setores. Então, e foram 5 das classificadas em setores bastante diferentes, tanto de gestão, de finanças, de tecnologia. Então, nós temos uma diversificação muito grande nesse campo, e aí são centenas e centenas, por isso o trabalho de curadoria ser muito importante. Porque no tempo, e daí você sabe muito bem disso, e os seus ouvintes, uma parte muito grande não vai para frente. Então, são ideias. Então, e como a gente, de certa forma, conhece bem isso, é importante que você tenha, inclusive, uma análise meio que futurista, né? E o digital exige isso, de quanto você compra de risco que você vai investir e o quanto que tem de maturidade em cada uma dessas startups. E quando a gente tem essa oportunidade junto com a Agnest, que possa colocar em campo e estar aplicando, e aí melhor ainda, sem dúvida, uma perspectiva de futuro muito boa para o nosso agro aí nesse setor digital. É uma coisa que a gente sempre fala aqui e sempre os entrevistados trazem, porque não basta ter só uma boa ideia, ela precisa ser funcional, ela precisa dar resultados, né? Porque nem sempre a ideia ela se desenvolve num produto ou numa solução tecnológica ou numa inteligência artificial. Às vezes a ideia é até boa, mas quando a gente leva ela para a prática, para a funcionalidade, ela não atende à demanda, né? Porque quando a gente olha para o que a gente está hoje, para o mercado do agro, né? Quando a gente pensa para os grandes produtores, a gente tem aí algumas soluções, mas quando a gente olha para os pequenos produtores, né, para os produtores da agricultura familiar, a gente ainda tem muita coisa para oferecer de soluções tecnológicas para que possa atender essa demanda, mas a gente tem que entender quais são as dores dele e as limitações desse público-alvo, né? Então nem sempre a boa ideia nesse momento resolve o problema, precisa de ter funcionalidade. É perfeita essa fala, Bruno, porque eu poderia usar inúmeros exemplos, mas eu vou usar um. A gente tem muitas experiências muito boas no Sul, no Centro-Oeste, e, na verdade, em todas as regiões do país. Mas, por exemplo, uma experiência no Ceará, no Nordeste, onde esse grande mal que você tinha que curar era a questão de ambiência para gado leiteiro. Então, foi-se buscar o quanto você conseguia essa melhoria de ambiência para o gado leiteiro com o menor custo, porque, de outro lado, você tem que ter uma ideia aplicável, que ela possa efetivamente não ser só a ideia e se aplicar, mas com custo, especialmente para o pequeno agricultor, que tenha viabilidade. Então, são esses elementos. A gente fica triste, infelizmente, porque são muitas ideias boas, surgem, né, muitas dessas iniciativas, mas quando a gente depura, e precisamos fazer isso, em torno de 40% num primeiro momento que sobrevive e depois um número menor ainda no momento da aplicação. Porque quando a gente olha para a realidade do campo, ela nem sempre é aquela realidade de que a gente que está aqui na zona urbana enxerga, né? Então, a gente precisa ter aquele olhar de quem está lá, o olhar de quem está mexendo na terra para poder tentar traduzir aquela dor dele para a gente trazer para o ambiente, tentar encontrar uma solução que seja viável. Porque a gente não dá para poder pensar em tecnologias super, ultra modernas que não vai atender aquela população, aquela dor exatamente, ou então que é muito cara, que também não consegue ser implementada. Então é preciso ter esse equilíbrio, né?
Eu acho que a gente traz muito aqui, muitas startups aqui no programa e a gente mostra muito disso, né? Porque às vezes são soluções muito simples que mudam completamente a vida daquele produtor, né? Mas às vezes são soluções muito robustas que precisam de muito investimento para que aquilo funcione. E nem sempre quando vai colocar lá no campo aquilo vai dar produtividade, rentabilidade, sustentabilidade, que são aí os pilares que vocês trabalham dentro dessa parceria, né? E por isso eu reforço, e aí as suas palavras, a importância desse trabalho do Broto com a Agneste. Porque, de um lado, efetivamente, mesmo com as ideias boas e passando por um primeiro teste, a gente tem que ver em campo real. Em campo real, a gente tem que ver a situação, eu diria até, não é brincando, é sério, com momentos de chuva, com momentos de seca, com a possibilidade de você ter a compra maior de insumo ou não, com o uso de um equipamento que é o equipamento que alguns podem ter, que outros não podem. Então, a gente passa e vive todas essas experiências. Quando eu citei aqui o Clube Broto, no Clube Broto, dos elementos fortes, para além dessa questão digital, da tecnologia, dessa integração e de trazer para esse ambiente do ecossistema da nossa plataforma do Broto, é também o elemento de educação, porque e aí nós temos uma parceria também com a Embrapa, é importante que nós tenhamos esse elemento, né? Não só de um pré-treinamento de antes da porteira, mas efetivamente dentro da propriedade e a etapa seguinte da comercialização, do ganho de custo, de momento de venda, de armazenamento. Ou seja, e Bruno, todos que vêm ao seu programa, ou muitos, têm exatamente isso que quando você fala da dor, você pisa efetivamente com a bota no campo, então você sente levantar a poeira. Do contrário, a gente estaria apenas no laboratório, né? Muito bem, José, quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente no Tech Startups. Já fica aí, convida a gente para conhecer essa fazenda, vai ser uma experiência incrível a gente poder mostrar em loco. Então, muito obrigado pela gentileza e até a próxima. Combinado, e vamos sim, já estão convidados, e é uma brincadeira que os cariocas não me levem a mal, vou passar o endereço e vamos marcar data, dia e horário, esperando vocês. Fechado. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!